Ok, nós vamos retomar o nosso estudo no livro de 1 Samuel. Então quero convidar você a já abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 20. Chegamos no capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20. Todos encontraram? Amém, misericórdia. Como é que está a procura aí? 1 Samuel, capítulo 20. Nós vamos ler agora somente o versículo 1, mas deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver todo o capítulo 20 hoje, tá bom? 1 Samuel 21, 20, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que temos diante de nós. Nós precisamos muito, Senhor, ouvir a tua voz. Eu te peço que, apesar das minhas limitações, o teu Espírito Todo-Poderoso possa falar aos nossos corações hoje. Possa usar a tua palavra com poder para falar conosco, para operar transformações na nossa vida. Nos abençoa, fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Bom, você sabe o que significa a palavra lealdade? Se você procurar num dicionário, você vai encontrar muita coisa sobre lealdade. Eu dei uma olhadinha e eu achei, dentre as opções que eu encontrei, eu achei uma que eu gostei muito, que diz assim: lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Também é encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Ainda tem mais, mas só por aqui você já vê. Uma pessoa leal, uma pessoa completamente confiável. Você sabe, com essa pessoa eu posso contar. Eu sei que essa pessoa não faria isso, porque essa pessoa é confiável. Uma pessoa capaz de manter a sua retidão moral. Ela tem um bom testemunho, por isso mesmo ela é confiável. Honestidade, capacidade de honrar os seus compromissos. Se essa pessoa deu a sua palavra, então ela vai até o final. Uma pessoa leal. E aí ele vai dizer o seguinte: uma relação leal é aquela em que ambas as partes possuem plena confiança no cumprimento de seu compromisso, podendo envolver um contrato, uma promessa ou mesmo uma expectativa. Para que alguém seja leal, não precisa contrato, não precisa promessa, não precisa expectativa ser gerada. Mas, em alguns casos, um relacionamento fundamentado em lealdade vai trazer também esse compromisso explícito. Um pacto, uma aliança, uma promessa, um contrato. Bom, o nosso texto hoje ele tem muito a nos dizer sobre lealdade. Na verdade, nós vamos ver aqui o relacionamento de Davi e Jonatas, dois grandes amigos. E um relacionamento de uma amizade leal. Mas nós vamos ver mais do que isso. Nós vamos ver, por exemplo, como a lealdade se manifesta diante de lideranças, pessoas que estão na posição mais elevada, embora muitas vezes essa liderança ela não seja boa, ela não busque estabelecer ali um relacionamento de amizade, bondade. Nós vamos ver aqui.
Mas nós vamos ver também como essa lealdade se manifesta nesse relacionamento de amizade profunda e também a lealdade diante de Deus, ok? Bom, quando eu estava lendo aqui 1 Samuel, eu fiquei imaginando, rapaz, dava um filme muito bom, um filme excelente. E por isso mesmo, eu dividi o capítulo 20 aqui para nós em 7 cenas, ok? Fosse um filme, pronto, tem a cena 1, cena 2, 7 cenas, certo? E a primeira dessas cenas vai ser a cena de um diálogo. É o que vai começar aí logo no verso 1. Dá uma olhada comigo de novo. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Pronto, deixa eu lembrar para vocês algumas coisas que estavam acontecendo até aqui. Primeiro, nós vimos já que Saul, ele estava nutrindo um sentimento de amargura, de inveja, um sentimento assassino, na verdade, contra a pessoa de Davi. Isso não vem de agora. Saul já tinha tentado tirar a vida de Davi algumas vezes com as próprias mãos, mas da última vez, no capítulo 19, o capítulo ele termina com uma última tentativa de Saul. Ele tinha enviado ali algumas delegações, soldados, que foram com esse objetivo: nós vamos lá tirar a vida de Davi. Eles foram até Ramate, mais especificamente nesse local aqui chamado de Naiote, que era uma habitação de profetas, uma espécie de escola de profetas que ficava ali. E quando chegaram lá, o que foi que aconteceu? Eles não conseguiram cumprir a sua missão. O próprio Espírito Santo veio com poder sobre eles e deixou eles inutilizados. Eles ficaram lá. As versões elas vão ter dificuldades até mesmo em saber como traduzir, mas a ideia é que o Espírito veio sobre eles e deixou eles numa situação de incapacidade. Eles não conseguiram fazer mais nada. Eles só ficaram ali naquele lugar. Diante dessa circunstância, Saul, percebendo que aqueles que ele enviou não tinham conseguido o seu objetivo, o que ele faz? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo, né? É o jeito eu ir. Pronto, Saul foi. O que foi que aconteceu com Saul? O Espírito veio sobre ele, colocou ele nessa mesma circunstância de incapacidade total. A tradução às vezes coloca assim, ele profetizou, ou ele ficou em transe. A verdade é que a ideia é que ele estava debaixo da operação do Espírito. E ele passou então a agir de uma maneira que não lhe era comum. Por isso todo mundo percebia, o Espírito estava de alguma forma agindo sobre ele. O que o Espírito fez com ele? O Espírito deixou ele nu, e eu acredito que essa palavra não é a ideia de que ele ficou completamente despido, mas a ideia de que ele tirou as suas armaduras, de que ele tirou provavelmente também as suas vestes reais. Então ele ficou numa situação completamente indefeso. E ele ficou ali deitado por um dia inteiro, 24 horas, completamente incapacitado, sem saber o que fazer. Essa era a situação aqui no final do capítulo 19. Davi, então, ele ganha um tempo a mais, 24 horas, e o que ele faz? Ele foge para se encontrar com Jonatas. Porém, a pergunta que vem para nós é o seguinte: não era a primeira vez que Saul tentava matar Davi. Por que Davi não aproveitou essa oportunidade para resolver o problema? Estava lá Saul estirado, né? Completamente indefeso, sem armadura, sem nada. Era muito fácil fazer, como Jael fez contra Císera, né? Pegou aquela estaca, veio com o martelo e trum. Davi podia ter feito com muita facilidade. E por que ele não fez absolutamente nada aqui? O ponto, irmãos, é porque Davi, ele é leal. Davi é leal. Apesar de Saul não ser, Davi é leal.
Desde o início, nós vimos que Davi se comprometeu a servir a Saul como seu rei. E ele serviu a Saul com o melhor de si. Ele jamais tentou usurpar o trono de Saul. Ele foi um servo leal do começo até aqui. Mesmo diante de todas as circunstâncias, de tudo que Saul estava fazendo contra ele, ele continuava um servo leal. Esse é o meu rei e eu vou servi-lo. Irmãos, Davi, ele já foi ungido para ser o novo rei de Israel. Davi sabe que esse é o caminho para onde Deus o está conduzindo. Mas Davi não vai queimar etapas. Ele não vai tentar pela sua própria força e pelo seu próprio poder se estabelecer. Davi vai esperar o tempo de Deus. Se é Deus que está dizendo que eu vou ocupar esta posição, eu não vou mexer uma mão aqui para tentar alcançar isso pela minha própria força e pelo meu próprio braço. Deus vai abrir as portas. Deus vai me conduzir. Eu vou esperar o tempo de Deus, o momento certo. É isso. Davi sabia, se Deus colocou Saul nessa posição de rei, e ele quer que eu seja o novo rei, eu vou esperar até que ele tire Saul dessa posição de rei. Aqui nós temos uma coisa interessante também. Davi ele vai até Jonatas, o filho do rei, mas que também era esse seu amigo leal. Ele tem 3 indagações para Jonatas, a gente vê aqui no versículo 1 ainda. Ele pergunta primeiramente, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado? Ele pergunta, qual foi o meu crime? Eu quebrei a lei, eu violei a lei. E então ele chega no ponto mais profundo, qual é o meu pecado? Eu de fato pequei contra o rei, pequei contra o seu pai, para que ele agora queira me punir, tirando a minha vida. Essa é a indagação que Davi faz a Jonatas. E Jonatas mesmo já havia levantado testemunho favorável acerca de Davi. Ele conhecia o caráter de Davi. Ele tinha falado disso para Saul. A gente viu isso no capítulo 19, no verso 4. Se você voltar um pouquinho, diz assim, Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Verso 5, ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Jonatas sabia do caráter de Davi. Ele sabia. Davi não cometeu nenhum erro, nenhum crime, nenhum pecado contra Saul. Davi era inocente. Davi não deveria ser punido com morte. Então, quando Davi levanta esses questionamentos diante de Jonatas, o que ele quer ouvir é Jonatas confirmar. É Jonatas dizer, eu sei, Davi, quem você é, eu sei do seu caráter, eu sei que você não fez nada, eu estou com você, como é que eu posso te ajudar? Mas vamos ver aí qual é a resposta de Jonatas no verso 2, volta para o capítulo 20, verso 2. Nem pense nisso, respondeu Jonatas, você não será morto, meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder assim isso de mim? Não é nada disso. Vamos entender aqui a circunstância. Primeiramente, Jonatas está tentando tranquilizar Davi. Vocês imaginam como é que Davi chegou nesse momento diante de Jonatas? Deixa eu só tomar uma aguinha. Ele saiu às pressas, fugindo de Saul. Certamente, ele veio na velocidade maior que ele poderia conseguir vir, seja de cavalo, seja a pé, seja lá como for, o texto não entra nesse mérito.
Mas o fato é que ele chega ali certamente ofegante, cansado, desfigurado, assim, preocupado, abatido, porque é um homem que ele já está fugindo do seu inimigo há algum tempo. E não é qualquer inimigo, é o rei. Vocês imaginam então, olha, tem uma pessoa tentando tirar a minha vida, quem é? O rei, uma pessoa que tem um poder de exército para me matar. Então, certamente que Davi chegou e o semblante de Davi estava carregado dessa tensão diante de Jonatas. Então, Jonatas tenta tranquilizá-lo. Primeiro ele diz, tira essa ideia da sua cabeça. Você vai continuar vivo, certamente ninguém vai tirar a sua vida. Depois ele vai dizer, olha, o meu pai não me disse nada sobre isso. E o meu pai me conta tudo. Afinal de contas, Jonatas não era apenas filho de Saul, filho do rei. Jonatas era uma alto oficial de Saul. Lembra que quando Saul, primeiramente, decidiu tornar público essa ideia, eu realmente vou tirar a vida de Davi, ele reuniu seus oficiais, e entre eles quem é que estava? Jonatas. E ele então chama aqueles oficiais para ajudá-lo nessa tarefa de tirar a vida de Davi. Então, Jonatas, ele está dizendo aqui, basicamente, olha, eu não estou sabendo disso. Aquilo que aconteceu, aquelas delegações, o próprio plano de Saul indo até lá para tentar tirar a vida de Davi, foram informações que não chegaram até Jonatas. Foram feitas pelas costas de Jonatas. Jonatas está dizendo, olha, eu não ouvi nada acerca disso. Outra coisa, Jonatas vai dizer, olha, tira isso da sua cabeça, deve estar havendo algum engano aqui. Por quê? Porque vocês lembram que no texto que a gente leu hoje, no capítulo 19, verso 4, quando Jonatas fala bem de Davi para Saul, vocês lembram qual foi a resposta de Saul? Saul, ele se comprometeu, ele fez um juramento que ele não tiraria a vida de Davi. Então, Jonatas, na cabeça dele, é tudo que ele tem, são essas informações. Não, peraí, está havendo algum mal-entendido, porque meu pai jurou. Não foi simplesmente algo da boca para fora, ele jurou. Ele fez um juramento diante do Senhor, e o meu pai, acho que ele vai cumprir essa parte aí do seu juramento. Então ele tenta aqui tranquilizar a Davi. Agora vejam que posição complicada de Jonatas. De um lado ele tem o seu amigo leal. Por que eu estou dizendo o amigo leal? Porque desde o capítulo 18, início do capítulo 18, nós temos a informação de que Jonatas, por iniciativa própria, se achegou até Davi e fez um pacto de amizade com Davi. Depois daquela morte de Golias, agora Davi ele teria a possibilidade de ser genro do rei. Então Davi ele passou a habitar ali no palácio. Aquilo deu uma ocasião para que eles pudessem se conhecer melhor, e dali surgiu uma grande amizade. Um se identificava com o outro. A gente já teve a oportunidade de ver como Jonatas era um homem de Deus, e a gente já teve a oportunidade de ver como Davi também era um homem de Deus. É muito provável que Davi fosse bem mais jovem do que Jonatas. Quando Davi ele inicia ali, né, essa campanha contra Golias, os seus irmãos já estão servindo ali no exército, e ele ainda era só um pastor de ovelhas. Quando Jonatas já liderava os exércitos do seu pai lá atrás, Davi ainda era só o menor da casa de Jessé, um pastorzinho de ovelhas. Mas quando eles se conheceram melhor, apesar dessa diferença de idade, eles se encontraram nessa grande amizade ali. E então, Jonatas procurou firmar esse compromisso de amizade. Então, de um lado ele tem esse amigo leal, alguém com quem ele se identifica profundamente. Mas do outro lado ele tem o seu pai, ele tem o seu rei. E a grande questão então que parece é que há uma disputa de lealdades. A quem eu devo ser leal agora? Ao meu amigo mais chegado? Ou ao meu pai? Ou ao meu rei? Bom, vamos continuar, olha o verso 3. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou, Jonatas não deve saber disso, para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou a um passo da morte. A resposta de Davi para Jonatas é, Jonatas, as coisas não são bem assim.
Eu juro diante de você. Eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Eu tenho certeza do que está acontecendo, Jonatas. Eu estou a um passo da morte. Eu estou a um passo da morte. Ela bate à minha porta. Ela está muito perto de mim. Ele dá aqui uma solução para a aparente ignorância de Jonatas, do porquê que Jonatas não sabia então de tudo isso. Ele diz, é porque o seu pai sabe de como você é meu amigo, de como eu tenho a sua simpatia. Ele então sabe que se você ficasse sabendo, Jonatas, seria um empecilho a mais nos seus planos de tirar a minha vida. Provavelmente então, ele está dizendo aqui, que Saul, ele tinha ocultado isso de Jonatas, pretendendo contar só depois, quando o problema tivesse sido resolvido. Quando Davi já estivesse completamente fora do caminho, não houvesse mais nada a ser feito, Jonatas aí então não seria mais um obstáculo, poderia saber da notícia e poderia lamentar, mas tudo estaria resolvido. O que é que Jonatas vai fazer agora? Olha o verso 4. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Pronto. Ele confia em Davi, ele acredita no que ele está dizendo e ele se compromete. Se as coisas são assim, então, eu vou ajudá-lo no que for necessário. Eu vou estar do seu lado, Davi, e vou lhe ajudar no que for necessário. Veja a lealdade de Jonatas. Ele está se colocando contra o seu pai, contra o seu rei. Isso daqui poderia soar até mesmo como uma traição no nível legal, onde ele poderia ser punido com morte. Tudo isso para ficar do lado de Davi. E mais uma vez surge a questão, peraí, nessa disputa de lealdades, Jonatas deve ficar do lado desse seu amigo fiel, ou ele deve ficar do lado do seu pai, do seu rei, honrar o pai, honrar as autoridades, ou honrar um amigo muito chegado? Como é que nós lidamos com isso? Quando essas questões estão aqui uma contra a outra, de que lado ficar? O ponto, meus irmãos, é que Jonatas, ele não precisa escolher um lado. Ele vai ficar do lado de Deus. Essa é a grande questão. A principal lealdade de Jonatas é uma lealdade ao Senhor. E porque ele está do lado do Senhor, ele sempre vai ficar do lado da justiça, do lado da verdade, do lado do plano de Deus, do lado que agrada a Deus. Essa é a questão. Jonatas não vai pesar aqui as suas afinidades, os seus compromissos humanos, se com seu pai, se com seu amigo. Eu estou do lado de Deus. O que é justo? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus diante dessa circunstância? Pois haja o que houver, doa a quem doer, eu vou ficar do lado de Deus. Essa é a ideia. Então, diante desse diálogo, nós chegamos na nossa segunda cena. A segunda cena é que agora haverá um plano. Então houve um diálogo, agora vai haver um plano. Olha aí os versos de 5 a 7. Qual vai ser o plano? Então disse Davi, amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. E se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Pronto. Qual é o plano de Davi aqui? Primeiro, ele quer deixar claro para Jonatas quais são as verdadeiras intenções e atitudes do seu pai, do rei Saul. Mas ele também quer saber se ainda é seguro permanecer ou não na corte real.
Porque nota bem, talvez Davi ele ainda tivesse alguma esperança. Ele quer ser esse servo leal. Ele quer servir a Saul de verdade. E Saul já mudou tantas vezes de ideia. Podia ter sido só mais um desses momentos de loucura de Saul. Saul já tentou matar Davi e depois entregou a sua filha em casamento a Davi. Saul já tentou um plano mais uma vez contra Davi e depois fez um juramento de que não mataria mais Davi. Então Davi ele está levantando essa questão. Ele está colocando esse plano aqui para sondar e ter certeza de quais são as intenções de Saul. Bom, será que ele deve fugir ou permanecer na corte? Tem um outro ponto aqui interessante, quando ele fala dessa festa da lua nova. O que era essa festa da lua nova? Na verdade, isso já havia sido estabelecido na própria lei de Israel. Isso marcava o início do mês ali dentro daquele calendário. E seria um dia de descanso, de adoração a Deus, de ofertas a Deus. Isso tudo está lá em Números, capítulo 28, versos de 11 a 15. Eu vou ler bem rapidinho para vocês. Olha como é que diz. No primeiro dia de cada mês, lembra que os meses lá era pelo calendário lunar e não necessariamente pelo calendário que a gente segue. Ele diz, no primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro, 1 litro. É o holocausto mensal, que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com a oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. Pronto. Então, isso acontecia nessa festa, e Saul, a gente já viu que ele é aquele tipo de homem, que ele está aqui planejando matar Davi, mas aquelas questões externas da lei, ele cumpre muito bem. Ele não vai deixar passar essa festa em branco. A festa ele faz. Porque ele acha que dessa forma, ele consegue de alguma maneira comprar o favor de Deus. Diz assim, não, mas pelo menos eu estou fazendo as coisas aqui como Deus botou lá na lei. Enquanto que o coração está cheio de assassinato, de ódio. Pronto, essa é a realidade aqui de Saul, não é? E aí, nesse dia, ele ofereceria esse grande banquete, esses holocaustos ao Senhor, e haveria então uma espécie de reunião formal, onde era esperada que os seus oficiais estivessem ali do seu lado, ou os seus familiares. Então, nessa festa, nesse banquete, a presença de Davi seria extremamente necessária. Era parte do seu papel dentro ali da corte do exército de Saul, dentro da família de Saul também. Bom, eis o plano. O que vai acontecer? Verso 8. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo, por querer entregar-me a seu pai. Pronto. Davi, ele relembra a Jonatas do pacto de lealdade, da aliança que eles tinham feito lá no capítulo 18. Ele diz, seja fiel ao teu servo. Ele se coloca nessa posição de servo, porque de fato Jonatas é o herdeiro do trono. Então já Davi se coloca aqui no seu lugar, num lugar de inferioridade. Mas ele lembra, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. E o que Davi está querendo aqui, irmãos, não é dar um jeitinho. Ele não está tentando fazer aqui com que Jonatas, ele feche os olhos para algo errado, para beneficiar Davi. Não. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele diz, eu quero que você haja com justiça. Se eu estou certo, se eu realmente não tenho nenhum crime, nenhum pecado nessa situação, então me ajude. Fique do meu lado, vamos fazer esse plano. Agora, se eu estou errado, se você vê que realmente eu cometi um pecado, um crime digno de morte, aplique você mesmo a sentença. Eis-me aqui, pode cortar a minha cabeça. Por que você vai esperar até me entregar para o seu pai? Pode fazer você mesmo. Então, já Davi está levantando aqui a questão
do pacto que ele tem em nome da justiça. E não numa tentativa, num arranjo aqui de fazer algo errado. Ok? Bom, o que nós temos então? Esse compromisso de lealdade e amizade profunda. Mas note, essa amizade e essa lealdade, ela é sempre mediada pela fidelidade a Deus. Em momento algum, Jonatas ou Davi estão dizendo, olha, porque você é meu amigo, então nós vamos fazer isso aqui de errado, eu vou passar por cima da justiça, eu vou quebrar essa lei, porque você é meu amigo, porque nós temos esse compromisso, porque eu sou leal a você. Não. A justiça está sempre ali estabelecida como princípio. Deus é o mediador dessa relação aqui. Isso, meus irmãos, é importante mais para nós. Quantas vezes nós temos visto que às vezes em nome de uma amizade, de um relacionamento que nós temos com um familiar querido, nós estamos dispostos às vezes a quebrar as leis de Deus, a fazer aquilo que é errado para encobrir um pecado. Não é esse tipo de lealdade que o Senhor nos chama a ter. A nossa lealdade com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos mais queridos, ela passa primeiro pela nossa lealdade com Deus. Com Deus. Ainda falarei mais sobre isso adiante. Porque se você está disposto a passar por cima da vontade de Deus para encobrir os pecados de alguém, isso não é lealdade, isso é idolatria. Você está colocando alguém num lugar que você está pronto a desobedecer até a Deus para beneficiar essa pessoa. Isso é idolatria. Agora olha aí o que acontece com a resposta de Jonatas, versos 9 e 10. Disse Jonatas, nem pense nisso. Se eu tivesse a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Então pronto, Jonatas ele garante, eu estou do seu lado, eu sei que você é uma pessoa fiel, e se eu souber que tiver a menor suspeita de que meu pai, ele realmente vai matar você, eu sou o primeiro que vou lhe avisar. Agora a preocupação de Davi tá certo, mas como é que eu vou ficar sabendo? Quando você botar esse plano em prática diante do rei, e ele der uma resposta, seja uma resposta bondosa, ou seja uma resposta áspera, como é que eu vou ficar sabendo? Nós vamos chegar então agora na terceira cena. E nessa terceira cena nós temos mais um pacto sendo realizado, mais uma aliança sendo realizada. Olha aí os versos 11 a 13. Diz assim. Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai. A esta hora, depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. Pronto. Jonatas, ele o tempo todo evoca o Senhor aqui. Essa é uma linguagem de aliança. Ele já começou no verso 11 dizendo, né? Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo. Esse pacto, esse juramento, essa promessa. E no final, ele chama as maldições da aliança sobre aquele que quebrasse a promessa. Que o Senhor me castigue com todo rigor, caso eu não faça tal coisa. Ele se compromete então, eu mesmo vou avisar você. Eu mesmo vou avisar sobre quais são as intenções. Ele é leal, ele é fiel ao compromisso, ele renova esse pacto com Davi aqui, se compromete debaixo de maldição. Se eu não fizer, que Deus me castigue. É o que ele está fazendo aqui, ok? Agora, tem um detalhe interessante no finalzinho do verso 13, quando ele diz que o Senhor seja com Davi como ele foi com meu pai. O que ele está dizendo aqui, irmãos?
Irmãos, basicamente, o que Jonatas está dizendo é que o Espírito do Senhor esteja com Davi, capacitando a Davi do mesmo jeito que esse Espírito esteve sobre o meu pai, capacitando meu pai no início. Você pegou o que Jonatas está dizendo aqui? Jonatas está reconhecendo que Davi é aquele que vai ser encaminhado para o trono e que vai ter o Espírito de Deus o capacitando a ser o novo rei de Israel. Jonatas é o descendente de Saul, o rei futuro legítimo dentro da dinastia. A coroa é para passar para Jonatas, mas Jonatas está reconhecendo que o Espírito capacite você, Davi. Você vai ser o rei. Jonatas, irmãos, está pronto a abrir mão do trono. A vontade de Deus é tão importante para ele, sua lealdade ao Senhor é tão importante para ele, que ele está pronto a abrir mão de coisas, de benefícios próprios pessoais aqui. Se eu estou vendo que Deus está levantando Davi, não a mim, para ser o rei, eu não vou ficar no caminho do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Eu vou permanecer leal ao Senhor. Se não fica talvez para você tão claro que é isso que está acontecendo, olhe os versos 14 a 16. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Olha o que está acontecendo aqui. Jonatas, ele conclui esse pacto que ele está fazendo com Davi, dizendo o seguinte: nós temos uma aliança entre nós dois, mas o que eu quero agora é uma aliança entre as nossas famílias, os nossos descendentes. Eu estou pronto a ser leal a você, a minha vida está sendo colocada em risco. Se eu sobreviver, ele diz, era algo arriscado que ele faria. E o que ele pede de Davi? Seja bondoso, porque os seus inimigos vão prestar contas. Deus vai trazer juízo contra os seus inimigos. Basicamente ele está dizendo, você vai ser o novo rei. E sabe de uma coisa? Quando alguém assumiu o trono, muitas vezes era natural, naquele momento, aquele período, aqueles povos ao redor, de que a família do antigo rei, ela seria dizimada. Para quê? Para que depois não se levantasse ninguém querendo contestar o trono, querendo se colocar naquele lugar. Então, resolvi o problema, mata todo mundo aí. E Jonatas está dizendo aqui para Davi, Davi, haja com bondade para com a minha família, com a bondade do Senhor. Quando você subir ao trono e os seus inimigos forem ser castigados, lembre-se da minha família. E mais do que isso, poderia chegar um momento em que Davi não seria mais o rei, seria o filho de Davi, o neto de Davi, e naquele momento eles poderiam se esquecer dos filhos de Jonatas, dos netos de Jonatas. Por isso ele faz um pacto entre as famílias, que eles lembrassem dos descendentes, para que tal não acontecesse. Jonatas está seguro aqui, meus irmãos, de que Davi será o novo rei. Olha o verso 17. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Algumas coisas aqui. Não dá para a gente... a tradução, ela parece que agora é Davi que vai fazer esse juramento, sua parte do juramento, mas o texto hebraico ele é difícil de traduzir. Às vezes pode ser que Jonatas é quem está fazendo, reafirmando o juramento que ele fez. É difícil a gente decidir aqui. Mas o fato é, um pacto foi feito, essa aliança foi estabelecida, ambos estão em comum acordo. Estamos aqui diante de uma amizade profunda, leal, eles
assumem compromissos verdadeiros aqui uns com os outros, onde eles estão olhando mais para a vontade de Deus do que para os seus próprios interesses pessoais. Agora, no finalzinho do verso 17, tem uma frase que é traduzida aqui na minha versão como: pois era seu amigo leal. Alguém tem uma versão diferente da minha? Que diga diferente? Se tiver, fale bem alto aí para a gente escutar, como é que diz na sua Bíblia. Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma, certo? Porque Jonatas amava Davi como a si próprio. O ponto é o seguinte, a expressão ele o amava. Ele fez esse compromisso tão profundo porque ele o amava. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa era, ela está tão louca, tão confusa, com os instintos tão consumidos por uma hipersexualização, que tem muita gente que quando chega nesse relacionamento entre Davi e Jonatas, vão olhar para isso daqui como se fosse um relacionamento homossexual. Isso tem se tornado tão comum que eu preciso parar e explicar para vocês alguma coisa aqui. E mostrar que, na verdade, é uma amizade profunda e leal, e não um relacionamento homossexual. Por isso até que a NVI traduz como isso, um amigo leal. Ok? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra que é utilizada aqui é a mesma palavra que já foi utilizada por Davi antes sobre o seu relacionamento com Saul. Se você olhar no capítulo 16, verso 21, olha o que diz lá. 16, 21. Diz assim: Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Assim está na minha versão, mas literalmente é porque Davi o amava. Ok? Na sua versão, inclusive, pode estar assim. E a questão é, o que isso significa? Essa expressão, ela era utilizada para falar de um compromisso de lealdade. Sempre que um rei, ele chegava no local e ele se estabelecia, ele dominava sobre um povo, aquele povo agora deveria amar o rei. Essa expressão, amar o rei, não é que aquele povo ia se encher agora do coração, de paixão pelo rei, é que aquele povo se comprometia agora a servir com lealdade, plenamente comprometido ao rei. Então Davi, mesmo com Saul fazendo o que fazia, Davi amava Saul. Davi era leal a Saul. Essa é a ideia. Aqui, da mesma forma, Jonatas e Davi, por meio desse pacto, qual é o motivo do porquê Jonatas faz esse pacto com Davi? Porque Jonatas era leal a Davi. Havia essa amizade profunda, havia realmente uma amizade profunda, e essa lealdade era o que se destacava dentro dessa amizade. Sabe, a Bíblia ela nunca esconde os pecados dos seus heróis. Em Levítico já fica claro que o homossexualismo é tratado como pecado. No Novo Testamento, Romanos 1, por exemplo, vai ficar claro que o homossexualismo também continua sendo tratado como um pecado, ok? É um pecado. Do mesmo jeito que existem vários outros pecados, existe esse pecado também. Agora, o ponto que eu queria destacar é o seguinte: mais adiante na história aqui de 1 Samuel, outros pecados de Davi vão ser colocados assim com muita clareza para nós. O seu pecado com Batseba, o seu pecado contra Urias, e a mão do Senhor vai vir contra Davi para discipliná-lo por causa dos seus pecados. Agora, até aqui, Davi é descrito como alguém aprovado diante do Senhor. Se Davi estivesse envolvido neste pecado, a Bíblia seria clara em dizê-lo. Seria clara, inclusive, Deus provavelmente o disciplinaria por causa do seu pecado, porque na lei do Senhor já estava claro lá. Levítico, bem antes aqui de 1 Samuel, já estava descrito que o homem não se relacionaria com outro homem como se fosse uma mulher. Ok? Fecha esse parêntese aqui. Pronto. Diante desse novo pacto estabelecido, qual é a próxima cena? A quarta cena, essa vai ser muito rápida.
nós vamos ter um novo plano. Por que esse novo plano? Lembra que Davi tinha perguntado? Gente, Jonatas, como é que eu vou saber? Quem é que vai me contar? E Jonatas tinha dito, eu mesmo vou contar? Pronto, ele vai mostrar agora qual é o plano para ele contar. Versos 18 a 23. Olha aí. Então Jonatas disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu, quando tudo isto começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele, olha, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Pronto. Tinha que ter muita confiança aqui um no outro, não é não? Porque se Jonatas dissesse, não, está tudo bem, pode vir. E os soldados de Davi, os soldados de Saul estivessem ali para matar Davi, né? Mas havia lealdade. Um olhava para o outro e via que eram homens leais. Eles podiam confiar nesse pacto. E o plano aqui não precisa explicar muito, né? Ele ia atirar flechas, Davi estava escondido no campo, ele ia atirar flechas, ia mandar o menino sair correndo. Então, se ele atirasse a flecha ficasse mais próxima, ele dissesse assim, menino, volta para pegar a flecha, né? Vem para cá. O que Davi ia entender lá? Opa, posso vir para cá também, está seguro. Se ele atirasse mais para longe e dissesse assim, vai para lá, então Davi ia entender, opa, eu vou para lá também, vou-me embora, né? Porque a coisa está difícil para mim. Esse é o plano. E a gente chega então na quinta cena. A quinta cena nós vamos ter um jantar. Isso daqui tudo ia acontecer quando ele disse, na noite do jantar, depois do jantar, né, que ia ter lá na lua nova, certo? Pronto, pois o bendito jantar agora vai chegar. Olha comigo aí os versos de 24 a 26. Ele diz assim, então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza, ele está impuro. Antes de eu explicar umas coisas, só um detalhe, tá? No verso 26, ele diz assim, algo deve ter acontecido a Davi, está assim na minha tradução. Mas no texto hebraico está assim, algo deve ter acontecido a ele. O nome de Davi não é mencionado, certo? A ele. Por que isso é importante? Já eu vou explicar por quê. Mas só guarda essa informação aí para você. Bom, chegou a festa da lua nova, que eu já tinha dito para vocês, já tinha explicado. Os oficiais estavam presentes lá para participar. Saul estava sentado no lugar principal, lugar de honra, e tinha uma cadeira vazia. Cadeira de quem? De Davi. Nesse primeiro momento, Saul não reage, porque Saul ele imagina uma coisa. Lembra, isso aqui não era um mero banquete, era um banquete cerimonial, era um banquete religioso, dizia respeito ao Senhor. Então você não podia chegar nesse banquete de qualquer jeito. Você tinha que passar pelo processo de purificação para chegar lá. Você tinha que passar pela lavagem cerimonial, para você aparecer lá puro para participar do banquete. Não era de qualquer jeito. Então, quando ele não viu Davi lá, ele pensou o quê? Davi deve ter se contaminado de alguma forma. Pode ser que ele comeu algo sem querer, tocou em algo que ele não deveria sem querer, e ele está cerimonialmente impuro. Mas isso daí vai ser resolvido em um dia. Amanhã, com certeza, ele já fez todo o processo de purificação para estar aqui conosco. Bom, vamos ver o que acontece, versos de 27 a 29. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje?
Jonatas respondeu: Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ver meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. Pronto. Agora chegou a hora de Saul se manifestar. Ele sente a falta de Davi e agora ele pede explicações para Jonatas, porque ele sabia que Jonatas era um grande amigo de Davi. O plano, então, ele vai começar a ser posto em prática. Jonatas vai responder para Saul exatamente o que ele tinha combinado com Davi. Só que tem um detalhe interessante aqui. Como é que Saul se refere a Davi? Como é que ele chama Davi? Cadê o filho de Jessé? Irmãos, todas as vezes que Saul vai se referir a Davi agora, nesse capítulo aqui, é como filho de Jessé. Ele não ousa nem mais pronunciar o nome de Davi. A única vez que aparece o nome de Davi, naquela hora que ele estava pensando, ele deve estar cerimonialmente impuro. Na minha tradução aparece Davi, mas lembra que eu disse para vocês que aparece lá só ele, pronto. Agora vai aparecer filho de Jessé, e depois vai aparecer de novo filho de Jessé, filho de Jessé. Era uma maneira pejorativa. Saul está com tanta ira contra Davi que ele já não chama mais Davi pelo nome. Quem é Jessé? A ideia é essa. Cadê aquele filho de um Zé Ninguém? Pronto. O que vai acontecer? Versos de 30 a 31. Olha aí. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde. Vocês sabem que aqui é um palavrão, né? Um insulto grande que ele está dizendo. Filho de uma mulher perversa e rebelde. Cadê? Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Olha a reação de Saul. Aquilo que era esperado por Davi, agora está diante dos olhos de Jonatas. Ele deixa muito claro por que ele quer matar Davi. Em outras palavras, enquanto Davi viver, Jonatas, não vai haver um trono para você. Saul está cada vez mais convicto. O profeta Samuel tinha dito para ele: sua descendência não vai mais se sentar no trono. Deus vai tirar o reino de você e vai dar para alguém melhor do que você. Só que o que Saul está tentando fazer aqui? Ele acha que pode segurar esse reino com as próprias forças dele. Quem é o candidato? É Davi? Eu mato Davi e resolvo o problema. E o meu filho continua se sentando no trono. Ele acha, olha como ele é tolo. Olha como o pecado confundiu completamente a sua mente. Ele acha que o Deus Todo-Poderoso vai se curvar diante das suas débeis forças. Esse é o problema de Saul. Davi permanece leal até aqui e vai continuar leal a Saul como rei. Nós vamos ver isso depois. Mesmo quando Saul está nesse nível de desgraça tão profundo. Como é que Jonatas vai responder, vai reagir a isso? Versos de 32 a 34. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Mesmas perguntas que Davi levantou no início, não é? Será que seu pai tem uma boa explicação para isso? Olha aí, verso 33 e 34. Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado
Davi. Olha algumas questões interessantes aqui. A ira de Saul está tão descontrolada contra Davi que, diante da reação do seu filho, não tendo uma resposta para qual é o crime, qual é o pecado de Davi, na sua ira, a única maneira de calar aquilo, de calar a injustiça dos seus atos, é matar o próprio filho. Ele joga uma lança contra o seu filho, como já tinha feito outras vezes contra Davi. Certamente essa lança não pegou em Jonatas. Deus fazia Saul virar ruim de mira, né, nessas ocasiões, que era um guerreiro muito experiente. Mas Jonatas, ele vai ficar irado e triste com aquela situação. Por quê? Porque ele foi humilhado? Porque o seu pai se irou e quase tirou a sua vida? Não. O texto termina dizendo que ele ficou irado pela maneira como seu pai tratou a Davi, pela desonra que seu pai trouxe contra Davi. Ele não quis mais comer daquele banquete, ele se levantou, ele foi embora. Isso mostra que Jonatas sabia que, apesar daquele ato do seu pai, de ira, de estourando ali naquela circunstância, não havia uma ameaça contra ele mesmo, Jonatas. Foi naquele momento. Seu pai não estava disposto a matá-lo, senão teria dado ordens para os oficiais irem atrás dele. Então, ele sabe que aquilo ali foi uma ação pontual contra ele. Mas ele sabe que Davi foi profundamente desonrado. Um homem leal, um servo leal. Ele está sendo tratado agora como se fosse um conspirador contra o trono. E é isso que deixa Jonatas profundamente abalado. Bom, Jonatas já sabe quais são as intenções de seu pai. Chega a hora de botar o plano em prática. Vamos passar por essa sexta cena muito rápido. Vamos ler aí os versos 35 a 39. A sexta cena é mais um plano posto em prática. Olha aí, 35 a 39. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino. E lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Pronto. É hora de Davi fugir mais uma vez. A mensagem é clara: vá mais para lá. Fuja, fuja. Mas antes disso, nós chegamos na última cena, a cena da despedida desses dois grandes amigos aqui. Olha o verso 40. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Então ele manda o menino embora para que eles possam ficar sozinhos. Ninguém deve ver Davi, ninguém deve saber que Davi está ali, para que Davi possa fugir em segurança. O que acontece? Versos 41 a 43. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas. Esse era um ato de profunda reverência. Os servos faziam isso diante dos reis quando eram dominados. Rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. O que nós temos aqui? Reverência respeitosa, grande lamento, lealdade, lembrança do pacto, amizade profunda e partida. E aí, como eu já falei antes, né, já preparei o caminho para esse momento, esse é mais um dos textos utilizados por muitos aí para tentar mostrar que, na verdade, havia um relacionamento homossexual entre Jonatas e Davi. Meus irmãos, mais uma vez eu tenho que explicar. O que é alegado aqui? Olha,
Eles deram um beijo. Oh, nossa, meu Deus, né? Que prática estranha para o mundo do Antigo Testamento. Deixa eu lembrar umas coisinhas para vocês. Quando Judas, ele vai entregar Davi, o que ele faz? Jesus. Quando Judas vai entregar Jesus, o que ele faz? Ele chega até Jesus e ele dá um beijo. Jesus vai responder, com um beijo. Aqui vieste, amigo, com um beijo traístes o Filho do Homem? Essa atitude do beijo era uma atitude de amizade, de um relacionamento próximo, de familiaridade. Pessoas que se encontravam como parte da mesma família. Então, Judas, ele avisa para aqueles que iriam prender Jesus, olha, eu vou me aproximar dele, eu vou dar um beijo nele. Eu tenho essa liberdade de chegar até ele e dar esse beijo nele, porque ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E é aquele que eu beijar, vocês vão saber, ele é o Jesus que vocês procuram. Deixa eu dizer mais uma coisinha. Sabe qual era uma prática comum na igreja primitiva? Que era recomendada para que os irmãos fizessem uns com os outros? O ósculo santo. O que é o ósculo santo? O beijo santo. Os irmãos se abraçavam e davam um beijo no outro. Como um sinal de quê? Profunda amizade. Nós agora somos da mesma família. Você é meu irmão. Quando eu encontro um desconhecido, eu não o trato assim. Mas quando eu encontro o meu irmão, eu o trato assim. Relacionamento de amizade profunda, de familiaridade. Eu sei, na nossa cultura nós perdemos tudo isso. Eu não estou pedindo que os irmãos agora, né, vão dar um ósculo santo aí um no outro, né? Não teria problema nenhum você dar um beijo aqui no rosto do seu irmão, tá bom? Mas na nossa cultura nós demonstramos essa amizade, essa proximidade de outra forma. Geralmente por meio do abraço, não é? Quando nós nos encontramos ali o nosso amigo, o nosso irmão, nós damos um abraço nele. E alguém acha algum problema nisso? Nenhum. Mas mais uma vez eu digo, essa cultura tão hipersexualizada como está, não consegue olhar mais para demonstrações de amizades profundas como essa. Não estão mais interessados em entender contexto histórico de como as coisas aconteciam naquela época. São rápidos em tentar apenas distorcer um texto em benefício pessoal para defender as suas próprias causas e militâncias. O texto termina mostrando aqui que os dois tomam caminhos opostos. Um volta para o palácio, o outro vai para a incerteza da fuga, né? Nós vamos ver que Davi, eu falei isso da última vez que eu preguei, pelos próximos 10 anos, ele vai fugir. Ele vai viver como um fugitivo. A minha memória pode me trair agora, mas se eu não me engano, essa é a última vez que Davi e Jonatas se encontram. A próxima vez que Davi vai obter notícias acerca de Jonatas será quando seu grande amigo estiver morto. Meus irmãos, sobre isso eu falarei em outra ocasião. Eu quero apenas agora trazer algumas breves aplicações para nós. Primeiro, como é bom termos amigos em quem nós podemos confiar, amigos leais. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós podemos ter vários amigos, mas há uma expectativa de que os nossos melhores amigos sejam aqueles que compartilham da família da fé com a gente. Por quê? Porque são amigos que se submetem a Deus como mediador dessa amizade. Amigos que vão poder entrar num pacto profundo de amizade conosco. E que vão amar mais a Deus do que qualquer coisa e por isso poderão ser mais úteis a nós do que qualquer um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos de amigos que não vão negociar princípios por conforto, por exemplo. Jonatas permaneceu amigo de Davi, mesmo que isso significasse que o trono seria arrancado dele. Ele não estava olhando para benefícios pessoais. Nós precisamos de amigos que não vão negociar princípios por outros tipos de laços que possuem. Jonatas era filho do rei.
filho de Saul, mas permaneceu amigo de Davi, do lado de Davi mesmo quando a sua vida estava em risco. Por que Jonatas pôde fazer tudo isso? Porque Jonatas estava do lado de Deus. E porque ele estava do lado de Deus, ele podia ser o amigo que Davi precisava nesse momento de adversidade. Quando Davi estava certo e Davi por isso estava do lado de Deus, Jonatas estaria do lado de Davi, porque Jonatas também estava do lado de Deus. Mas se Davi estivesse errado, Jonatas, por estar do lado de Deus, teria a coragem de chegar para ele e dizer: você não está certo, você está tomando um caminho perigoso para você, não continue nesse caminho. Nós precisamos de amigos assim. Nós não precisamos de amigos que vão só bater um tapinha nas nossas costas quando nos encontrarem. Nós precisamos de amigos que nos alertem quando nós mais precisarmos, quando estivermos errados. Nessa hora, quando a gente está tomando decisões terríveis na nossa vida, sabe, os falsos amigos não vão chegar para nós. Eles podem até comentar pelas nossas costas, mas só o amigo de verdade vai ter coragem de chegar até você e ter essa conversa difícil e dizer: meu amigo, não faça isso. Meu amigo, não continue assim. Eu quero o seu bem, eu não quero sua desgraça, por isso eu estou aqui implorando. Não faça isso. São desses amigos leais que nós mais precisamos. Agora, segunda coisa, sabe algo que tem sido completamente relativizado, esfacelado na nossa cultura? O conceito de pacto, aliança. Isso tem sido, meus irmãos, completamente relativizado na nossa cultura. A nossa geração é a geração dos relacionamentos de redes sociais. A geração que não está disposta a sofrer nada, a aguentar nada. Que da mesma forma, com a velocidade com que faz a amizade, com um clique, desfaz também com outro clique. Se a coisa causa em mim algum tipo de embaraço, de problema, deixa eu bloquear logo aqui, é rapidinho. Deixa eu desfazer essa amizade. E sabe para onde é que as pessoas estão transportando essas ideias? Para os outros relacionamentos. Tem um autor que ficou bem conhecido por falar sobre os relacionamentos líquidos, que não têm solidez, que não duram. Então as pessoas transportam isso para o seu próprio relacionamento com Deus, com a igreja, com o casamento, porque elas não entendem mais o conceito de pacto, dessa lealdade com a qual eu me comprometo completamente, e eu vou fazer a minha parte mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Sabe? O nosso relacionamento com Deus não é um mero relacionamento, é um pacto, uma aliança com Deus, onde nós nos comprometemos: a minha vida é tua, eu sou teu servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, o que tu queres, Senhor, seja feito o que tu queres, não o que eu quero, até a morte. Aquele que não estiver pronto a negar até a sua própria vida por mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Um pacto até a morte que nós fazemos com Deus. E sabe qual é o problema? Deus, ele continua sempre leal, fiel ao seu pacto. Nós é que tantas vezes quebramos os pactos de Deus. A convicção do povo de Deus sempre foi: Deus é fiel ao seu pacto. Tem até uma música que a gente cantava, estava me lembrando dela esses dias, uma música antiga. Os crentes do passado sabiam disso. Ela gerou até uma polêmicazinha por causa do finalzinho da expressão, mas eu acho que esse final é extremamente necessário, porque nos lembra: Deus é fiel ao pacto, eu não sou. Aquela música que diz assim, ó: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Você conhece? Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como
eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele continua fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele continua fiel. Ele é leal. Ele espera que nós sejamos leais. Nos nossos relacionamentos, em poucos deles, nós teremos um compromisso tão profundo que precisaremos fazer um juramento diante de testemunhas. Mas no casamento nós agimos assim. O que é esperado de nós? Leais ao pacto. Leais ao pacto até o final. Um pacto até a morte. Não interessa o que aconteça. As cláusulas para o rompimento desse pacto são muito pequenas. Muito pequenas. É esperado que eu continue fazendo a minha parte, sendo leal, porque eu fiz um pacto. E sempre que eu tiver com qualquer dúvida, eu posso voltar para aquele documento e ver lá o nome daquele com quem eu fiz o meu pacto. Fiel, leal ao pacto. E se você tem alguma dificuldade no seu pacto, procure quem possa te ajudar. Procure pessoas. Não procure só naquele momento quando as coisas já estão difíceis demais. Procure antes. Procure quando os primeiros sinais de tentação aparecerem diante de você. Procure. Procure o pastor. Procure um irmão maduro na fé. Alguém que possa te ajudar a manter-se leal, fiel ao seu pacto. Ao seu pacto. Na igreja nós temos um pacto. Um pacto uns com os outros. Que começa no pacto que Jesus fez conosco. A Bíblia fala da nova aliança. Sabe o que é isso? O novo pacto. Feito com o sangue de Jesus na cruz. Nós lembramos esse pacto todas as vezes que nos reunimos para tomar a ceia. Todas as vezes que alguém desce as águas do batismo, nós estamos lembrando desse pacto. Um pacto onde Jesus tomou o nosso lugar, onde Ele naquela cruz recebeu o juízo que os nossos pecados mereciam, sem que nós absolutamente merecêssemos a sua bondade. Ele tomou o nosso lugar e diz: eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou entregar a vida, eu vou ser julgado no seu lugar, porque eu estou assumindo esse pacto com você, porque eu te amo. Eu vou tomar o seu lugar e sofrer o juízo no seu lugar. Um pacto. E quando Jesus ele faz esse pacto, nós agora não somos mais nossos, nós somos dele. A resposta que nós damos a esse pacto é o quê? Eis-nos aqui, Senhor, toma as nossas vidas, somos teus. E entramos num pacto, numa aliança com Jesus, mas nós entramos numa aliança uns com os outros também. Com os membros desse pacto. Há um pacto na igreja. Irmãos, esse conceito do pacto de membresia é um conceito muito antigo entre nós batistas. As igrejas batistas no passado sempre tiveram seus pactos de membresia, onde eles deixavam muito claro, sabe qual é o seu lado? A sua parte dentro desse pacto? Pronto, o pacto de membresia tinha lá dizendo. Mas é um conceito também que tem sido perdido. Eu quero terminar hoje lembrando para você qual é o meu lugar, quais são as minhas obrigações, qual é a minha parte dentro desse pacto, dessa aliança. Como é que eu vou mostrar que eu sou leal e fiel a esse pacto? Escute, eu vou ler para vocês o pacto das igrejas batistas brasileiras. Olha como é. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, esse é o nossa resposta ao pacto, decidimos-nos, unânimes,
como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Com o que a gente se compromete? Comprometemo-nos auxiliados pelo Espírito Santo, porque sozinho pelas nossas forças a gente não consegue, andar sempre unidos no amor cristão, união. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na piedade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular na nossa casa, a evitar e condenar todos os vícios, a valorizar o casamento e educar espiritualmente os nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a difamação e a ira, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. E onde não houver uma igreja dessa natureza, considerar a possibilidade de iniciar uma, sob a orientação da igreja de origem. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Você tem sido leal ao pacto que o Senhor fez com você? Ao olhar para as diretrizes desse pacto, como você se encontra? Você tem se esforçado para ser um crente leal e zeloso das expectativas que Deus tem a seu respeito? Eu espero que nós possamos, meus irmãos, pedir: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu tropeço e caio, mas o Teu Espírito é todo poderoso. Com o auxílio do Teu Espírito eu desejo, Senhor, dar novos passos e ser fiel ao pacto. Vamos orar nesse momento?